Não, ele não é só mais um vilão e depois desse vídeo você nunca mais vai ver She-Bek da mesma forma. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bom pessoal, vamos começar aqui o vídeo sobre o capítulo 1155 de One Piece e vamos falar dele, né? Rox is back, que é o grande assunto do momento. Antes de começar a análise, aquele recadinho rápido que ajuda bastante. Deixa aquele like, compartilhe esse vídeo e também se você puder se inscrever vai ajudar bastante. Vamos lá? Bom, a gente pode falar que o She-Bek ele é um valentão que aparentemente tem uns parafusos a menos, mas isso não é verdade. Ele é bem ambicioso e não joga para perder. É engraçado que o episódio começa exatamente de onde o último parou, o encontro de She-Bek com Loki. E o She-Bek dá uma ordem para o Loki para que ele avise o pai dele, o Rei Harold, para que ele volte imediatamente porque o seu filho se machucou. E o Loki, vendo humanos pela primeira vez, fala que não vai obedecer aos humanos, que isso não condiz com a raça, né? E aí o She-Bek, eu achei muito interessante. Ele usa a espada dele como um taco de beisebol para representar literalmente que ele é um valentão. E ele espanca ali o Loki e fala: "Ah, que coincidência, você agora se machucou e você vai ter que chamar seu pai." E aí nesse momento é feito um pequeno flashback para mostrar quem é o She-Bek e como começou essa história dele. É um pequeno flashback mesmo, mas é muito interessante. É interessante que esse flashback começa com a notícia que She-Bek sequestrou 5 reis e ainda matou um almirante. E em seguida a gente tem a cena que talvez seja uma das cenas mais casca-grossa de One Piece. Desse ano aqui, 2025, com certeza é a cena mais épica que existe. E ela nem foi assim, de fato, mostrando os personagens, por incrível que pareça. A cena em questão é a Sala das Flores, com Imu-sama falando com a Gunko, uma jovem Gunko, sem perceberem que por trás delas tem uma figura sentada ali, casualmente, bem tranquilo, com uma arma na mão, e essa figura é Rox de Zebek. Ele entrou na Sala das Flores, a sala proibida, ele foi a única pessoa que invadiu essa sala e ainda invadiu sem que Imu percebesse. Ou seja, isso é um fato extremamente importante. Isso mostra a aura desse personagem e o quão incrível ele é. Eu achei interessante que foi citado nessa cena que o She-Bek ele é um admirador do Davy Jones. O Davy Jones já foi citado em One Piece, mas eu acho legal colocarem essa referência porque pode ser que tenhamos mais sobre Davy Jones daqui para frente. E qual a importância desse personagem no mundo, já que a gente tem o Davy Backfight, que também foi citado aqui nesse capítulo, e que o Davy Backfight é um elemento importante no mundo da pirataria de One Piece. Inclusive também no filme Piratas do Caribe é citado o Davy Jones e ele é um personagem icônico. Então acredito que possa haver mais menções de Davy Jones mais para frente. She-Bek ele percebe que ali naquela situação, dentro da sala, contra Imu-sama, ele não poderia fazer muita coisa, então ele resolve deixar o local, mas antes ele deixa um recado para Imu: "Eu voltarei." É engraçado que nessa reverie tivemos o She-Bek invadindo inclusive a Sala das Flores de Imu, mas também tivemos o Rei Harold invadindo a reverie para tentar fazer negociações. Só que infelizmente essas negociações deram muito errado e o Rei Harold também tem que sair fugindo ali da Terra Sagrada. E aí o encontro entre essas duas figuras, Harold e She-Bek, acontece, é inevitável. Ambos figurões fugindo da Terra Sagrada, e aí os dois dão de encontro um com o outro. E aí é inevitável, né? Existe um clash ali, existe uma disputa de poderes e ambos se golpeiam. E aí o efeito da cena é muito bom, muito bem desenhada pelo Oda. Ali a gente vê o clash mesmo, a troca de golpes dos dois.
Uma cena bonita, cheia de vazamento de hack do rei para todo lado. É impressionante. E dessa vez, por curiosidade, não vemos o elemento do céu se partindo num confronto de hacks do rei. A gente vê ali que um raio de 2,5 km de pressão atmosférica ali varre tudo. E é assim uma cena bem inusitada, bem inédita em One Piece. O que eu achei interessante é que, se você reparar na cena dos dois golpeando, o Harold ele tá usando as duas mãos para golpear, enquanto o Shibek tá usando apenas uma mão. Lembre-se que ele usa como um taco de beisebol, né? Então ele deve ter vindo aqui, ó, e soltou só com uma mão só a espada dele. Então a gente vê o quanto ele realmente é forte. O Harold ele é um gigante com sangue ancestral e ele tá usando as duas mãos com o hack do rei na espada dele, enquanto o Shibek tá usando apenas uma mão com o hack do rei também. Então ele é muito forte, extremamente poderoso o Shibek, porque a gente pode notar que isso realmente faz diferença, tá? Usar duas mãos e usar uma mão só. E aí basta esse encontro dos dois, esse clash dos dois, para que os dois se tornem instantaneamente amigos, já que ambos estão fugindo. Então um ajuda o outro a fugir da Terra Sagrada. Aí com o passar do tempo, após fugirem da Terra Sagrada, a gente vê que o Shibek ele deixa de ser apenas um fora da lei, um bandido, para se tornar um pirata, de fato, e ter a sua recompensa ali divulgada. Então, a história mostra que ele roubou um navio, e esse navio era um navio tributo, que carregava ali os tributos para a Terra Sagrada. Então, ele já ficou com o navio e já ficou com o dinheiro. Ali já conseguiu montar o capital inicial dele ali, como é também escrito no mangá, para ele começar o pequeno negócio dele de pirataria. E aí o Shibek ele começa a ir atrás de outras tripulações piratas, e como ele conhece, ele é fã do Davy Jones, ele vai atrás de outros grupos piratas, de outras tripulações, para ele desafiá-los num Davy Back Fight, para que ele possa pegar os melhores de cada tripulação que ele derrota e assim formar o seu grupo, assim formar a sua tripulação. Já com a sua tripulação inicial, ele vai atrás de quem mais deseja que entre no grupo dele, o Harold. Aí a gente volta no tempo, nesse encontro do Shibek com o Loki. O Loki agora tá todo machucado, todo enfaixado na cama, e o Harold voltou às pressas, porque deu certo o plano do Shibek. E é até legal a gente ver que o Loki ele fica um pouco balançado, né? Ele tem essa casca de já não sentir amor pelas pessoas, porque ele nunca teve o amor da mãe dele, e é totalmente compreensível esse sentimento que ele tenha. Ele achava que se ele se houvesse uma comunicação solicitando para que o pai dele voltasse, caso ele se machucasse gravemente, o pai dele não ia voltar, porque ele acha que ninguém ama ele. Só que o pai dele volta, e ele fica meio balançado nessa cena. Ele fala, deve ser alguma coincidência ele ter voltado, e não voltaria por mim. Então a gente vê toda essa insegurança do personagem. E aí dentro do castelo há o encontro entre Shibek e Harold novamente. Agora o Shibek ele está com a sua tripulação, todos estão comendo ali, bebendo. E aí a gente tem finalmente um vislumbre total do visual do Shibek. A gente tem um vislumbre da sua tripulação inicial e temos também o conhecimento do seu objetivo. Vamos falar um pouco do visual do Shibek. Ele é uma mistura de Kid com Bug e com Barba Negra. Ele tem os cabelos arrepiados, ele tem aquela boca mais marcada ali, o beiço mais marcado. Então, que são características tanto do Bug quanto do Kid. Eu acho até que o estilo do corpo, das vestimentas, parece bastante com o Kid, mas a parte dos dentes, assim, o nariz, o olho, é tudo do Barba Negra. Tenho certeza que o Oda realmente quis juntar ali esses personagens, o Kid, o Bug e o Barba Negra, para fazer o visual do Shibek. Então ele tem esse estilo aí todo punk valentão, que ele usa a capa por cima dos ombros, não usa a camisa, fica com o peito exposto. Como eu falei, ele usa a espada dele como um taco de beisebol, e é uma figura bem presente nos animes. A gente vê o valentão da escola ali usando, né, o sobretudo, um taco de beisebol. Então ele tem toda essa figura de valentão.
Então o design dele ficou assim bem bacana. Eu gostei do design do Shibek. Ele tem muitas marcações no rosto, né? Acaba ficando um pouco poluído ali em algumas cenas, né? Mas talvez tenha alguma explicação para aquela marca que ele tenha no olho esquerdo. Não parece uma cicatriz, parece mais uma tatuagem. E o cabelo dele também é todo bagunçado, né? Mas ele tem um design bem interessante. Gostei. Sobre a tripulação. Então ali a gente vê que desde o começo, tanto o Chique, quanto o Barba Branca, quanto a Stussy já faziam parte da tripulação. Já faziam parte desse começo da tripulação. A gente sabe que depois vem a Big Mom, vem depois o Kaido. Mas nesse momento eles não estão na tripulação, eles não fazem parte. Além dos 3 conhecidos, a gente conhece mais 3. O Don Marlon, que é um chefão bem característico da máfia italiana, bem parecido com o Bag, só que ele tem um queixo bem avantajado. A gente conhece o Ochuko, que com certeza é o pai do Caribou, é igualzinho o Caribou. E a gente conhece o Ganzui, que é finalmente revelado quem é aquele personagem que é um zumbi em Thriller Bark, que tem aquela armadura dourada, e também já foi mostrado ele invadindo Gold Valley. O nome dele é Ganzui. Bom, o objetivo do Shibek, esse primeiro objetivo, aliás, é enganar o governo mundial falando que vai tomar Hachinozu para o governo, e assim ele vai embolsar o dinheiro da recompensa que o governo vai dar para ele. Ele vai ali dominar Hachinozu, que agora é uma ilha que tem uma mina de ouro. Então, quando ele chegar em Hachinozu, ele literalmente vai descer a porrada em todo mundo, porque ele é forte, tem uma tripulação forte. Só que ele não vai devolver para o governo. Ele só vai enganar o governo, vai pegar o dinheiro do governo da recompensa, da missão. Ele vai fingir que vai dominar Hachinozu para o governo, mas ele vai dominar para ele. Então, ele vai embolsar o dinheiro e assim vai ficar mais poderoso, ou seja, vai ter riqueza e poder. Esse é o primeiro objetivo do Shibek. Com o dinheiro, com a mina de ouro, com uma tripulação reforçada, ele vai ter mais reconhecimento, mais poder e vai fazer de Hachinozu a sua base e assim fazer o paraíso dos piratas. Mas não para por aí. Tudo isso, riqueza, tripulação forte, poder e influência, ele vai usar para acabar com a marinha e depois destruir o governo mundial, para assim conseguir derrotar Imu e tomar o trono para ele, se tornando o rei do mundo. Esse é o objetivo final dele. Contando para o Harold todos os seus planos, o Harold simplesmente recusa. Mas durante os próximos 4 anos, Shibek vai colocar o seu plano em ação, passo a passo, concluindo cada etapa até chegar mais próximo da fase final do seu plano, que é destruir a marinha e destruir o governo mundial. Durante esses 4 anos executando seus planos, ele tenta todas as vezes recrutar o Rei Harold para a tripulação e ele escuta inúmeras recusas. Bom, depois desses 4 anos e inúmeras recusas, a tripulação agora está completa, Hachinozu já está dominada, já é a ilha base de Shibek. Aqui provavelmente já temos a Big Mom e o Kaido dentro da tripulação, mas não temos o Harold participando da tripulação. E agora com essa tripulação, com esse poder, com riqueza, com influência, Shibek dá início à fase final do seu plano. E o capítulo se encerra por aqui. Mas agora vem a minha opinião sobre Shibek. Dá para entender a demora para revelar o Shibek. Ele não é um personagem qualquer. Ele não é um cara que a gente pode chamar de vilão. As ações dele podem ser consideradas de vilão. Mas nessa história, quem é o real vilão? É o governo mundial ou são os piratas? Porque do nosso ponto de vista, que nós conhecemos, sabemos que os piratas não são tão maldosos assim. Alguns, sim, eles saqueiam a cidade, matam algumas pessoas só por diversão. Mas, até esse momento, a gente não viu o Shibek fazendo atrocidades. Tudo bem que ele sequestrou 5 reis ali, mas até então 5 reis não foram dados como mortos. Mas tivemos a morte de um almirante. Mas não sabemos qual é o real motivo do Shibek querer poder, querer ser o rei do mundo. Talvez seja simplesmente um desejo dele de ter o poder de realmente dominar tudo. Ou ele pode ter um passado ali que
o condene um pouquinho. Ele pode ter um passado ali que seja um pouco mais macabro e ele queira uma vingança. Vamos ter que esperar um pouquinho mais para ver se essa resposta é dada. O que fica aqui, a impressão é que Shebeck, ele é extremamente forte, extremamente poderoso, é um estrategista, tem objetivo e é ganancioso. É um personagem que ele tem muita aura, então é um personagem que já é muito popular. Mas fica aqui, eu fico curioso para saber como termina a história dele. E com certeza ele deixou muitas sementes no mundo. A gente vê o Barba Negra também seguindo quase que o mesmo caminho que o dele. E eu fico curioso para saber como que a história dele termina. Então, como falei, a gente vai ter que ver mais pela frente. Termino esse vídeo com uma frase de Hot Beck, que é a seguinte: não existe no mundo poder que dure para sempre. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Como falei, se puder ajudar, deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Até a próxima. Valeu!